Bom dia, está começando mais um Marlim Foco. Hoje contamos com a presença de uma das mulheres mais importantes do município de Aquidauana e traz consigo uma responsabilidade e o compromisso do cuidado e proteção das mulheres aquidauanenses. Isso mesmo, a delegada Isabelle Sentinella, responsável pela DAM, Delegacia de Atendimento à Mulher de Aquidauana. Doutora Isabelle, é uma honra recebê-la no podcast Marlim Foco, para tratar de um assunto tão sério e urgente como a violência contra a mulher. Mas antes, conta um pouquinho da sua trajetória e como uma mulher consegue chegar ao posto de uma delegada. Bom, quais os caminhos profissionais a senhora precisou seguir para se tornar a delegada da nossa cidade? Bom dia, Marlim Foco, uma honra estar aqui. Bom, respondendo sobre a minha trajetória, eu fiz o ensino médio, igual vocês estão fazendo aqui, se preparando para concluir o ensino médio. Posteriormente, eu fiz a faculdade de Direito, são 5 anos de Direito para se formar. Após me formar, comecei a estudar para um cargo de delegada de polícia. Quando eu prestei o concurso, não precisava ter tempo de trabalho. Então, por isso que em 1 ano de estudo, eu passei no concurso, nas primeiras fases, e assumi, depois que eu tinha acabado a faculdade de 1 ano e meio, eu assumi o concurso. Atualmente, eles fizeram uma lei orgânica da Polícia Civil, que é uma lei geral para o Brasil inteiro, então agora precisa ter 3 anos de experiência profissional, ou como policial, ou com alguma atividade jurídica. Então você precisa se formar na faculdade e ter 3 anos de trabalho jurídico ou policial antes de poder se tornar delegado. Mas quando eu prestei o concurso, isso não era uma previsão obrigatória da lei. Em 2021 eu prestei. Não era obrigatório, a partir de 2024 se tornou. Então, todos os concursos a partir de 2024 vão ter que ter esse tempo de 3 anos. Mas, enfim, então, como na minha época não precisava, eu estudei por 1 ano, prestei a primeira fase do concurso, são 9 fases. A primeira fase é de teste, depois uma fase discursiva junto com uma peça, depois uma fase médica, uma fase de avaliação física, uma fase psicológica, uma fase de perguntas orais, que a gente chama de fase oral, e a fase da academia de polícia, que lá é onde a gente aprende a ser policial, né? Aprende o que é liderança, aprende como registrar uma ocorrência, aprende como fazer um flagrante, aprende como manusear uma arma, como atirar, o que a gente deve fazer em determinadas situações, como a gente deve entrar dentro de uma casa, todas essas coisas. A gente aprende basicamente a ser policial e o meu mais foco em ser delegada. Então, para se tornar delegada, ou um delegado, a menina ou o menino precisa terminar o ensino médio, fazer direito, agora 3 anos de prática jurídica ou policial, e aí posteriormente prestar o concurso para delegada de polícia. Então, uma trajetória longa, né, que envolve 5 anos de faculdade, mais 3 anos de atividade jurídica e mais um tempo de estudo, né? Então, é uma fase de dedicação, realmente foi uma fase difícil da minha vida, que eu tive que abdicar de muitas coisas, ceder muitas coisas da minha vida para poder focar nos estudos. Então eu passava menos tempo com a minha família, menos tempo com o meu namorado, menos tempo com as minhas amigas, menos tempo me divertindo, mais tempo focado estudando. Mas valeu a pena, valeu a pena, então o estudo vale a pena. Que eu abdiquei por 1 ano, mas estou aqui já 3, então, colocar na balança já valeu muito a pena aquele 1 ano que eu precisei me abdicar. Que bacana a sua trajetória. Bom, isso mostra que se tiver foco, persistência e determinação, é sim possível chegar na onde ela está hoje, né? Que é bem revolucionário. Bom, e hoje temos na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, bem aqui na nossa UENS, o curso de Direito. Bom, que seria o primeiro passo, né? Então, você que está nos ouvindo e gosta dessa área, não vai esquecer que o Enem está bem próximo. Mas, doutora Isabelle, se tratando de violência contra a mulher, o estado de Mato Grosso do Sul, até o mês de agosto, foi registrado 23 casos de feminicídio, o que é um número extremamente absurdo. E em Aquidauana são registrados muitos casos de violência contra a mulher? São, eu não posso te precisar exatamente quantos são, porque cada mês é um tanto. Mas, em média, uns 40 boletins de ocorrência por mês de violência doméstica. E é um número assustador, mas não reflete a realidade. Porque a violência doméstica é muito subnotificada. As pessoas, a gente chama de cifra oculta, as pessoas não denunciam, as mulheres não denunciam violência doméstica, o tanto que ela acontece. Então, por mais que 40 registros de ocorrência ao mês seja um número elevadíssimo,
não reflete a realidade da nossa sociedade. A realidade tem muito mais do que isso, só que não é trazido para nós da polícia. Entendi. Bom, agora vamos às perguntas, às questões sobre o seu cargo, né? Bom, primeiro delas, quais sinais de alerta uma mulher pode observar em um relacionamento que indica riscos de violência? A violência contra a mulher começa, primeiramente, com a violência psicológica. Então é importante começar a observar se aquela mulher está sendo restringida de sair com amigos, sendo restringida de visitar familiares, sendo restringida da roupa que ela deve usar, sendo determinada qual religião ela deve professar, sendo determinada qual time de futebol ela deve torcer, sendo determinado que horas ela pode sair da casa ou não, e se só pode sair com o agressor ou não. Então, tudo isso nós vamos já vendo sinais, na verdade já é violência psicológica, né, que caracteriza crime. Então, a violência contra a mulher começa a partir da violência psicológica, com esses pequenos atos, que parecem ser uns atos de cuidado, porque o agressor inventa que aquilo é um ato de cuidado, essa manipulação que ele vai fazendo, é aí que vai criando a dependência emocional na vítima. Então, esses são os primeiros sinais de alerta, que tem que ter restrições, ficar usando o cuidado como uma forma mascarada de posse, né? Então, tem que começar a perceber esses sinaizinhos de você não vai sair com aquelas famílias, você não vai sair sozinha sem mim, para ir ali no mercado, não pode ir sozinha, tem que ir junto. Então, os ciúmes, uma obsessão, os ciúmes excessivos, tudo já começa a demonstrar sinais de alerta. Que aí depois a pessoa, a mulher, que é a vítima, né, aí ela se sente pressionada e fala assim, ele tá me protegendo de algo que eu não tô conseguindo enxergar, mas ela tem ele tem um outro índice, né, de uma outra maneira de querer prender ela, né, ela começa a ministrar uma pressão. Bom, quais são os tipos de violência que uma mulher pode sofrer? Então, a Lei Maria da Penha prevê 5 tipos de violência. A primeira é a violência psicológica, que a gente já falou na pergunta passada, e que é a violência que mais acontece, porque o começo do relacionamento violento começa por aí. O relacionamento abusivo, tóxico, começa com a violência psicológica. Só que é uma violência que 95% das mulheres não denunciam. Então, por isso que eu falei que o número é muito irreal. É alto, 40%, mas é irreal. Porque a quantidade de mulher que sofre violência psicológica e não denuncia é altíssima. 95% não denuncia violência psicológica. Porque nem sabe que aquilo que ela está sofrendo é uma violência. Então, é uma violência que a gente não enxerga, não consigo olhar para você e falar, você sofre violência psicológica. Da mesma forma, você não consegue olhar para mim e perceber se eu sofro violência psicológica ou não. Claro, se essa violência psicológica já causou danos como ansiedade, depressão, ataque do pânico, ou qualquer outro tipo de dano emocional visível, é mais fácil de perceber que alguma coisa está acontecendo com aquela vítima, mas enquanto não causou um dano emocional tão grande assim, a gente não consegue visualizar. Diferente da outra violência, que é a violência física, que essa a gente consegue enxergar, é como se olhar para você e saber se você sofreu um tipo de agressão física. Porque a agressão física é um soco, um chute, um apertão, uma mordida, um tapa, um esfaqueamento, um tiro, tudo isso deixa marca. Então, é uma coisa mais fácil de ver. Você olha, no rosto, que roxo é esse? O que aconteceu com você? Que marca é essa? Então, a violência física ela é mais denunciada porque ela é visível. Então, os familiares, os amigos, os vizinhos conseguem perceber com maior facilidade. Então, ela é mais denunciada. E aí temos a violência sexual, que para mim é a mais brutal, mais grotesca que tem, que é aqui dentro da violência sexual a gente tem o estupro, né, que é o crime mais sério que a gente tem dentro da violência sexual, que é praticar um ato libidinoso ou conjunção carnal com ameaça ou violência, sem que a mulher queira. Então, claro, a gente também tem crime de importunação sexual, que não tem ameaça ou violência, mas é forçar a mulher a ver algum ato ou praticar algum ato sem consentimento dela, desde que não tenha ameaça ou violência, porque aí senão já vai ser estupro. Então, esse crime da violência sexual é o pior de todos. Então, a partir do momento que uma mulher tem a sua dignidade sexual violada, ela pode ter vários sentimentos e é um dos mais difíceis de aprender também, porque a dor é muito grande. Temos a violência patrimonial, que é a violência contra os bens daquela vítima. Então, quebrar instrumentos de trabalho, instrumentos de estudo dela,
quebrar celular, o índice de quebra de aparelho telefônico é gigantesco que aparece lá na delegacia, tanto pelo fato de que, por ciúmes, às vezes vê uma mensagem, às vezes acha na cabeça que está fazendo alguma coisa, quebra o celular, ou também quebra pelo fato de a vítima tentar ligar para canais de ajuda por 190. Ele pensa, você vai me denunciar, aí ela já bate, já pode até agredir, né? Exato, e já quebra o celular e pode até agredi-lo. Então, a maior violência patrimonial que a gente tem é o dano de aparelho telefônico, é o que mais tem na delegacia. E, por último, temos a violência moral, que é aqui onde se enquadra os xingamentos contra a vítima, né? Tem todos os tipos de xingamento que vocês imaginarem. Tudo isso se enquadra como crime de injúria. Temos também a difamação. A difamação o que é? É contar um fato que aconteceu, independente se é verdade ou não, mas espalhar, é uma fofoca do mal. Né? Contar na rede social, por exemplo, a gente terminou um relacionamento e estava em traía, sair falando para todo mundo. Isso é uma difamação. E também temos o crime de calúnia, que é imputar um crime falso a alguém, sabendo que aquilo é mentira. Então, se o agressor, por exemplo, inventa que a vítima maltrata os filhos, bate nos filhos, não deixa eles sem comer, deixa eles sozinhos em casa, abandona eles, e ele sabe que aquilo é mentira, ele só está falando aquilo para caluniar ela com essa sociedade, para atingir a honra moral dela. Né? Então, isso também é um crime de calúnia. São esses 5 tipos de violência, e dentro de cada tipo de violência tem alguns crimes dentro de cada tipo, que eu falei um pouquinho de cada um deles. Entendo. Tem pessoas assim também envolvendo o crime moral, né? Além das ameaças, aí dentro de um crime pode envolver outros, do patrimonial. Por ciúmes, quebrar o celular, já querer agredir ela, querer xingar ela. Aí. Bom, dentro de tudo isso, quais são os canais de denúncia que as mulheres e toda a população pode denunciar no agressor? Temos 2 canais de denúncia principal. O 190, que é a polícia militar, para quando o fato estiver acontecendo naquele momento. É importante ligar para uma situação de risco e também para o agressor poder ser preso em flagrante. Caso não consiga ligar naquele momento que está acontecendo o crime, ou que já aconteceu esse crime há muito tempo atrás, algum tempo atrás, e não conseguiu ligar na época, tem o canal de denúncia 180, que é um canal de denúncia anônima. Eles encaminham a denúncia para nós, a delegacia, e também para os órgãos de assistência social. Então, nós vamos fazer atendimento, vamos até aquele local, tem que escrever o nome da pessoa, principalmente o endereço, para nós acharmos, né? Tem algum relato que a gente consiga identificar o agressor e a vítima, para a gente conseguir conversar. E a vítima relatando que aquilo é verdade, é transformado no boletim de ocorrência. Então, é muito importante. Além disso, tem a delegacia de atendimento à mulher, ou outras delegacias que você pode procurar, fazer a denúncia pessoalmente. E aí a gente tem que tornar aquilo de uma forma anônima também. Nós fazemos um relatório de informação que tem para tornar aquilo anônimo, e nós vamos até a vítima tentar descobrir se aquilo é verdade ou não. Então, temos essas 3 formas de denúncia que são anônimas, tanto por 190, quanto por 180, quanto ir até uma delegacia e fazer uma denúncia. Caso já não ocorra, o agressor ir atrás da vítima e inverter ou até agredir ela de outro. Exatamente, ou da própria testemunha, né? De não querer fazer, porque às vezes a pessoa que denuncia tem medo daquilo, né? Está sendo denunciado, ou a própria vítima tem medo porque ele sabe que foi ela que denunciou. Então, é uma denúncia anônima, com 180. A gente não sabe quem é a pessoa que denuncia. Como funciona a atuação da polícia em caso de descumprimento de medidas protetivas? É extremamente importante esse tema, porque é que a gente sempre orienta as vítimas depois que elas peguem a medida protetiva. A gente fala, vai esperar um pouco, a juíza vai deferir e o oficial de justiça vai te intimar. A partir do momento que ele descumprir qualquer cláusula da medida protetiva, você venha imediatamente registrar ou ligue para a polícia militar na hora. E aí, se a vítima não consegue ligar para a polícia militar, ela vai para a delegacia e registra. E é de extrema importância, por quê? Com o registro de um descumprimento de medida, é um crime seríssimo. Porque, ou seja, a pessoa já pediu uma medida, o Estado já falou, você não pode chegar perto dela, e ele continua insistindo em chegar perto dela, eu como delegado represento pela prisão ou pela tornozeleira do agressor. Então, ou, dependendo do caso, ele vai ter que andar de tornozeleira ou ele vai preso. Então, é muito sério esse crime, porque a gente sempre orienta as vítimas, sempre registro de descumprimento, porque nós, da polícia, só podemos fazer alguma coisa
se a vítima nos informar que está sendo descumprida a medida protetiva. E para a gente poder agir e pedir uma tornozeleira eletrônica, para a gente conseguir saber onde está, né? Tornozeleira eletrônica monitora a pessoa, nós sabemos aonde a pessoa está. Ou a prisão, porque ele vai ficar na cela guardada. Porque assim, ele já está descobrindo uma regra, uma lei, e ele pode ter algo bem grave na questão disso. Exatamente, porque ele coloca em risco a vida da vítima muito mais. Quais são os principais desafios enfrentados pela delegacia especializada no atendimento à mulher? Os desafios são de tentar... Primeiro, acho que todo serviço público tem falta de efetivo, né? Nós não temos gente suficiente, mas é tentar fazer esse acolhimento, porque nós não somos formados em psicologia e nem assistência social. Então é complicado a gente acolher a vítima para ela que ela entenda que aquilo é uma violência. Então nós encaminhamos ela para o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CRAM, aqui da cidade, para que ela passe por esse atendimento, para que ela não volte com esse agressor. Então, o maior desafio hoje, dentro da violência doméstica, que eu consigo enxergar, é o retorno dessa mulher para esse relacionamento violento. Porque isso gera mais ocorrências, coloca ela em risco o tempo inteiro. E eu, como se a medida protetiva não valesse de nada, porque ela retorna para aquele relacionamento o tempo inteiro. Ela se põe ela mesma em risco dentro daquele relacionamento. Então, o maior desafio nosso é que essa mulher saia de vez desse relacionamento possível. Pela dependência emocional, ela quer correr atrás, está achando que ainda vai mudar, a pessoa vai querer mudar. Exatamente isso. Existe algo que a gente chama de ciclo da violência doméstica. Primeiro se começa com as fases de tensão, ou seja, a violência psicológica, que a gente já falou aqui, um xingamento, uma ameaça, até passar para a fase de explosão, que é onde acontecem as piores coisas, que são agressões físicas, ou até um esfaqueamento, uma tentativa de feminicídio. E depois nós vamos para a fase da lua de mel, que é a fase onde o agressor retorna a aproximação com a vítima e fala: eu vou mudar, eu sou um marido melhor, eu sou um pai melhor, eu prometo, te juro, eu nunca mais vou fazer isso, acredita em mim, não vamos destruir nossa família, vamos continuar juntos, eu te amo, você é o amor da minha vida. Aí a fase da lua de mel dura um pouco e logo volta para a fase de tensão, um ciclo, não se acaba. E aí a mulher que tem essa dependência emocional e vive dentro desse ciclo da violência, o mais difícil é ela romper esse ciclo, ela sair e falar: não, essa fase da lua de mel é mentira, porque essa fase da lua de mel, cada vez que o ciclo gira, vai diminuindo. Primeiro a fase da lua de mel pode durar um mês, depois 3 semanas, depois 2 semanas, depois 1 semana, depois 1 dia. Então cada vez mais que essa mulher fica exposta a esse ciclo, é mais risco que ela está correndo. Existe um perfil mais comum de agressor ou qualquer pessoa pode se tornar um agressor? Não temos um perfil assim tão específico, mas claro, homens machistas, né? Como aqui a sociedade é muito machista, esse machismo estrutural enraizado, que muitas vezes eles nem acham que o que eles estão fazendo é machismo. Então, claro, os agressores que têm esse perfil de achar que a mulher é sua propriedade, achar que a mulher é sua posse, achar que podem fazer o que quiser com ela, são os que se tornam agressores. Mas, então, na sua maioria, na verdade, a pessoa vive dentro dessa cultura e por isso que ela se torna um potencial agressor. Como a Lei Maria da Penha mudou a realidade do combate à violência contra a mulher no Brasil? Antes da Lei Maria da Penha, nós tínhamos uma demora muito grande e até um descaso assim, sobre a violência doméstica. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas em briga de mulher não se mete a colher, era o que mais se ouvia falar. Então, se tinha um descaso tanto das forças públicas, quanto da segurança pública, quanto da população em relação à violência doméstica. Deixa que eles se resolvam. Né? Então, a partir da Lei Maria da Penha, instituída em 2006, por uma obrigação internacional, por uma punição que o Brasil sofreu para o Brasil fazer essa lei. Então, a partir do momento que foi feita essa lei, tudo mudou, porque aí, dentro da Lei Maria da Penha, tem várias atividades, é uma lei procedimental, ela não traz crimes, o único crime que ela traz é o descumprimento de medida. É uma lei procedimental, como o judiciário deve atuar, como a polícia deve atuar, como a sociedade pode ajudar, o que tem que ser feito, como essa mulher tem que ser acolhida, e além de trazer as medidas protetivas, que isso não existia. Então, se a mulher queria algum afastamento do agressor, tinha que se pedir pelas vias normais, que era uma demora sem fim. Da mesma forma,
com a Lei Maria da Penha, os julgamentos de violência doméstica e familiar se tornaram prioridade. E foi possível criar delegacias especializadas, igual a que eu trabalho. Então, graças à Lei Maria da Penha, se teve uma evolução sobre as tratativas. E hoje, é o oposto. A violência doméstica não é tratada muito escassa. Na verdade, as forças de segurança pública, a realidade da população, todo mundo trata a violência doméstica com uma seriedade muito grande. Então, a Lei Maria da Penha trouxe isso. Então, quer dizer que a Lei Maria da Penha ajudou e foi um grande avanço no Brasil em relação à violência da mulher. Com certeza, a nossa Lei Maria da Penha é considerada a terceira melhor do mundo em relação ao tratamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, nós temos uma lei super evoluída em relação ao dia a dia do que se deve fazer com a violência doméstica. Quais programas de apoio psicológico e social estão disponíveis para mulheres após a denúncia e até mesmo que estão com medidas preventivas? Então, igual eu já comentei, a Delegacia de Atendimento à Mulher não faz atendimento psicológico, porque o nosso papel, na verdade, é investigativo, né? Nós investigamos aquele crime que aconteceu contra ela e pedimos a medida protetiva para ela. Na verdade, ela que pede medida, a gente só faz um intermediário. Ela pede e a gente é só um canal de encaminhar. A gente encaminha para o juiz decidir se vai dar a medida para ela ou não. E nesses casos, o que a gente faz? A gente encaminha essas vítimas quando elas querem atendimento, porque como elas são maiores e capazes, nós temos que perguntar: você quer atendimento psicológico e assistencial? E se elas dizem que sim, nós encaminhamos ela para o CRAM, que eu já comentei aqui, né, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. E lá tem uma psicóloga e tem assistente social que só trabalha com isso. Elas só trabalham atendendo vítimas de violência doméstica. E é um trabalho sigiloso, é um trabalho muito bem feito e a rede funciona, né? Eu tenho um contato direto com elas e elas comigo para a gente se falar, para a gente entender o que é melhor naquele caso. Então, elas têm esse acompanhamento caso elas queiram, as vítimas de violência doméstica. Que vai ajudar ela a conversar e ter mais liberdade para contar, para até resolver casos que ela não consegue dizer para outras pessoas. Exato, porque às vezes ela não consegue contar para mais ninguém, da família ou dos amigos, e às vezes nem entende que ela sofre uma violência. E esse atendimento psicológico ajuda a fortalecer as mulheres a elas não retornarem ao relacionamento. Para elas, é uma das formas de tentar quebrar o ciclo, né? Mais uma das formas. Claro, o apoio familiar, o apoio de amigos, ter essa rede de apoio que estenda a mão para a vítima e fala: você não está sozinha, nós estamos aqui quantas vezes você precisar. O atendimento psicológico é outra forma de ajudá-la a não voltar a viver dentro do ciclo, a conseguir romper aquele ciclo. O que um estudante deve fazer se souber que uma amiga, colega ou até a própria mãe sofre violência em casa? Eu acho que é importante o estudante primeiro saber, né, sobre violência. Eu acho que a gente está fazendo isso aqui, então entender o que são as violências e começar a tentar observar se aquilo acontece na sua família, na sua vizinhança ou dentro da casa dos amigos e começar a ter contato com aquilo para os pais, né, começar a levar aquilo para a mãe, né, ou para quem sofre violência, uma tia, uma prima, uma irmã, tentar explicar: olha, isso que não faz certo, não é certo. E também, vocês, independente de vocês adolescentes, vocês podem fazer a denúncia pelo 180. É possível que vocês façam. Até ligar para a polícia militar. Tem crianças, eu já atendi um caso de uma menina de 8 anos ligou para a polícia militar falando: o meu padrasto está batendo na minha mãe. Então, vocês podem sim entrar em contato no 190, ligar quando estiver acontecendo algo, ou denunciar no 180, ou procurar a delegacia, mesmo vocês adolescentes, que a gente pode até chamar o conselho para acompanhar vocês, para a gente tentar, para vocês contarem o que está acontecendo, porque, querendo ou não, se aquilo acontece dentro do lar de vocês são vítimas também, no sentido de que estão vendo aquilo todos os dias. Então aquilo não pode entrar na cabeça também dos adolescentes e das crianças, porque senão aquele comportamento pode ser repetido, pode ser tolerado, né? Então é importante que saibam que isso não é normal para poder romper também a violência dentro do ambiente que vocês vivem. Então, é muito importante realmente essa identificação por parte dos filhos, de primos, de sobrinhos, que consigam enxergar que tem alguma coisa errada com os amigos, com os vizinhos, e consiga ou tentar conversar com eles, ou fazer as denúncias nos órgãos de proteção mesmo, que nós vamos atrás dessa vítima conversar com ela. Então, quem quiser ter uma coragem, assim dizer, de começar a observar se está tendo
caso dentro de casa com o padrasto, o pai, ou agredindo a mãe, ou a própria avó, aí pode denunciar, ligar e começar a observar. Exatamente, pode ligar no 190 se a agressão está acontecendo naquele mesmo instante, ou pode denunciar no 180, que é a denúncia anônima, então ninguém vai saber que foi o adolescente que denunciou. Ninguém vai saber. Nem nós, a polícia, sabemos. Não chega a informação pra gente que foi alguém de dentro da família que denunciou. E aí a gente vai procurar conversar com essa vítima. Como trabalhar com a conscientização dos meninos sobre respeito e igualdade de gênero na sociedade? Eu acho muito importante isso, porque a gente não tem que só empoderar as mulheres, falar do que pode ou não, o que é o feminismo, que o machismo está errado. A gente não tem que só fazer as mulheres focarem nisso, se a gente também não tratar os meninos. Então, é muito importante que comece desde a base, desde a educação, a falar o que é certo, o que é errado, o que se pode fazer, o que se não pode fazer. Olha, você não pode bater no seu amiguinho, você não pode bater na sua amiguinha, principalmente porque ela é mulher, não se bate em mulher. Então, desde criança, ensinar isso, de que não é normal você relar a mão numa mulher, ou você xingar uma mulher, ou você gritar com uma mulher. Então, é muito importante que os meninos e os homens, desde de mais novos, entendam o que é um comportamento normal e o que é um comportamento machista que a sociedade impôs para eles. Então, eu acho que os meninos também, aqueles que já entendem que aquilo não é normal, começar a ser uma fonte de multiplicação. Porque homens ouvem mais homens. Mulheres podem até ouvir outras mulheres, igual nós estamos falando aqui. Mas talvez alguns homens, alguns meninos que estejam me assistindo, talvez falem, só a baboseira que eu estava falando aqui na minha cabeça. Não parece de nada. Porque homens tendem a escutar outros homens, por causa da cultura machista. Então, se a partir do momento que um menino ou que um homem já percebe que aquilo não é normal, que aquilo não se deve fazer, é importante que ele seja um multiplicador para os outros homens e para os outros meninos. Porque os homens e os meninos vão ouvir muito mais dele do que nós mulheres falando. Vão ver porque eles vão passar uma visão masculina. Eles vão falar de outro jeito. É tipo, poxa, cara, não é assim que você trata a tua mina e tal. Não é assim, você vai lá, vai xingar ela assim, de graça. Ela não fez nada pra você. Tem que ter o respeito desde o berço, assim dizer, né? Tem que criar já a criança, um menininho, um bebê. Não, 5 anos por aí. Bateu uma amiguinha na coleguinha, a mãe lá tem que ensinar, não se bate em mulher, como a senhora disse. Tem que ensinar, e depois que ele se torna um homem, um rapaz já sabendo do que é errado e do que é certo, ele vai conseguir multiplicar, como a senhora disse, espalhar para as outras pessoas, falar que isso é errado, tem que respeitar, né? Com certeza, porque ele vai ser muito mais respeitado pelos colegas, a fala dele, do que a nossa. Mesmo sendo uma autoridade, mas eu sou mulher. Talvez se tivesse um delegado homem aqui falando, eles iam escutar mais. Mas, então, por isso que os meninos, o papel dos homens também é de fundamental importância. Eles precisam multiplicar o que é certo e o que é errado. Eles precisam falar para os outros homens. Essa piadinha que você fez não é legal. Não se encaixa hoje em dia na sociedade ficar fazendo piadinha de agressão contra a mulher. Porque para eles, às vezes, palavras de mulher para eles não vai dar. Exato. Então, seja de homem para homem, que vai espalhando mais fácil. Bom, por último, está quase acabando nossa manhã. Que mensagem a senhora deixaria às mulheres que estão nos ouvindo agora e se identificariam com o tema tratado? O que, por medo ou vergonha, deixam de pedir ajuda quando sofrem algum tipo de violência? A mensagem é: não tenham medo, não estão sozinhas. A polícia vai estar lá para fazer todas as medidas legais possíveis, nós vamos investigar, nós vamos pedir a medida protetiva. Se quiser, vai ser encaminhado para o psicólogo, para o assistente social, para poder ter o atendimento. E caso se sinta tão medo, é possível que a mulher seja abrigada. A clínica dela não tem abrigo, mas ela é encaminhada para Campo Grande. Ela e os filhos até 14 anos podem ir com ela para o abrigo. Então, se às vezes ela tem filhos pequenos, sabe, não, mas não vou deixar meus filhos, não precisa deixar para ir para o abrigo. Então, se chegou a um ponto que você fala, se eu continuar nessa cidade e denunciar, ele vai me matar, procure ajuda nossa. A assistência social leva isso muito a sério. Essa mulher vai ser abrigada. Dentro do abrigo, além de ser um abrigo de proteção, que nem nós da polícia, eu não sei o endereço do abrigo lá em Campo Grande, nós não sabemos o endereço, eles mudam frequentemente para os agressores não saberem
o lugar. As mulheres não podem entrar no celular, porque nem elas não, para rastrear, para elas não contarem para nenhum agressor, para não pôr em risco as outras mulheres que estão ali. E lá elas têm formação técnica, elas podem voltar a estudar, elas têm a ajuda para voltar a ter um emprego, ou para começar a ter um emprego, para começar a ter uma independência financeira daquele agressor. Então, se estiverem com medo, procurem primeiro falar com suas famílias, procurem um apoio emocional ao seu lado, para você ter força para poder chegar e denunciar. Porque não vai ficar assim, não vai. Se você quiser mudar a sua vida e falar, eu quero acabar com isso, tem formas inúmeras, tanto da polícia quanto da assistência social e psicológica ajudar. Então ela não precisa ter medo de querer ter voz, e sim conseguir ter coragem. Esse foi o nosso mais um Marlim em Foco. E agradecemos a sua presença, agradecemos a nossa presença, delegada Isabelle Sentinella. E até a próxima!